Convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 5, do versículo 21 ao 24, um texto que nos diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Eu gostaria de tratar de um tema muito pertinente aos nossos dias hoje. Embora tenha usado um texto como um dos mais antigos da Bíblia, mas andar com Deus é algo muito pertinente a nós hoje. Eu tenho certeza que todos nós ansiamos por isso. Eu tenho certeza que o desejo de todas as pessoas é ter uma experiência de andar com Deus. E por que andar com Deus? Andar com Deus traz segurança. Andar com Deus, irmãos, é poder comungar com Ele, é se sentir em harmonia com Ele. Andar com Deus é ter os seus gostos combinados com o dele. É poder estar em sintonia com o Senhor. E esse texto fala de um homem que andou com Deus. Uma das poucas coisas que a Bíblia fala sobre Enoque representam muito na vida de alguém. Representou muito na vida do próprio Enoque e representa muito na nossa vida hoje. Por que Enoque andou com Deus? Talvez seja essa uma pergunta a começarmos fazendo em nossas mentes. Seus pais colocaram o seu nome de Enoque porque esse nome significa consagrado a Deus. Nós entendemos que houve um desejo dos pais de Enoque de terem um filho que fosse já criado em comunhão com o Senhor, em convivência com o Senhor, em harmonia com as coisas de Deus. A Bíblia fala que ele foi pai de Metusalém quando tinha 65 anos de idade, ou seja, começou a sua vida paterna aos 65 anos. E depois viveu mais 300 anos. Ao todo, Enoque viveu 365 anos e teve filhos e filhas, além de Metusalém. Mas fala em dois momentos que ele andou com Deus. Daí nós entendemos que a grande mensagem acerca de Enoque não está na quantidade de anos que ele viveu, não está no fato dele ter sido alguém abençoado com filhos e filhas, ter tido uma família, mas está no fato dele ter caminhado junto com o Senhor. E o que significa andar com Deus, irmãos? Nós entendemos que esta é uma necessidade de todo ser humano. Por quê? Porque nós temos algumas carências. Nós temos carências de segurança, nós temos carências de proteção, nós temos carências de sustentação. E algumas coisas só podem ser encontradas no Senhor. Por mais que o ser humano se esforce, por mais que você se veja como sendo uma pessoa dedicada, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se esforça para conquistar as coisas desse mundo aqui, você vai se deparar em algum momento, ou já se deparou, com as suas impossibilidades humanas ou incapacidades humanas. E isso te faz olhar para os céus, como o salmista diz, elevo meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? Essa mesma pergunta que o salmista fez há milhares de anos atrás, nós nos fazemos hoje ainda. E a mesma resposta que ele encontrou, nós encontramos hoje. Nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Aquele que nos criou, que criou a natureza. Aquele que detém o domínio nas suas mãos. E quando nós nos olhamos nessa condição, nós começamos a enxergar, a compreender um pouco da importância do andar com Deus. Há momentos na nossa vida, amados, que quando a gente se depara com esta incapacidade que temos ou que trazemos dentro de nós, e ao mesmo tempo com uma realidade que está estampada ao nosso redor, principalmente quem lida com pessoas, você que tem família, você que é responsável pela manutenção de um casamento, você que é responsável pela educação, pela sustentação dos seus filhos, ou pelo sustento dos seus filhos. Você que se sente responsável pela alegria de outras pessoas.
Com certeza você já se deparou com essa necessidade de ter algo a mais dentro de você. A necessidade de buscar o transcendente, de buscar aquilo que não está naturalmente em você. É algo que só Deus pode preencher. Só Deus pode te suprir. E andar com Deus é algo que nos traz todo esse aporte de valores, todo esse aporte de sentimentos, de segurança, de proteção e do cuidado do Senhor. A Unesco fez um estudo acerca da educação e ela levantou na educação, pelo menos 4 pilares que sustentam. E nesses 4 pilares, ela identificou o conhecer, identificou o fazer, identificou o conviver, que é o que tem significado de andar com, e identificou o ser. O conhecer, como ela diz, aprender a conhecer, no sentido de que nós devemos adquirir os instrumentos para a compreensão da vida, a compreensão de si mesmo, a compreensão do outro e a compreensão de Deus. Porque Deus se revela, e se Deus se revela, é porque Ele também quer ser compreendido por nós. O segundo pilar seria o aprender a fazer, no sentido de que nós precisamos aprender a agir sobre o meio que nos envolve. Deus te fez para ser um agente de transformação. Jesus confirmou isso quando disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É necessário você estar causando transformação no ambiente em que você vive. E é por isso que uma pessoa cresce quando ela conhece e quando ela faz alguma coisa. O terceiro pilar da educação, apontado pela Unesco, é a convivência, no sentido de que nós precisamos aprender a conviver para cooperar com as outras pessoas, principalmente no que tange às atividades que devem ser feitas em comum. E por último, o aprender a ser, como um conceito principal que integra todos esses outros conceitos, ou seja, quem você é. Quem você é na perspectiva do olhar do outro que te vê e quem você é na perspectiva de você quando olha para dentro de você mesmo. E nós poderíamos pensar numa outra parte. Quem você é na perspectiva do olhar de Deus quando olha para dentro de você mesmo. Então, estas 4 coisas, elas são importantes para o nosso crescimento, para a nossa educação. E me chama a atenção que uma delas diz respeito à convivência, ao poder de conviver com o outro. E aí nós compreendemos que conviver com Deus é essencial para a nossa vida. Se conviver com o nosso irmão, com o nosso próximo é importante, conviver com Deus é fundamental. E nós não conseguiremos ter uma vida feliz, uma vida equilibrada, bem realizada aqui, se nós não aprendermos a conviver. No hebraico, o termo usado por Deus para se referir a Enoque, quando eu disse Enoque andou com Deus, é a palavra halak, que tem esse sentido de convivência. Então poderíamos pensar no texto: conviveu Enoque com Deus, e já não era, e Deus o tomou para si. Existem algumas consequências na nossa vida quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós andamos com o Senhor. Existem alguns benefícios, mas existem algumas formas de se fazer isso. E é dentro desta perspectiva, ou deste foco, que eu gostaria de trazer uma mensagem de Deus para nós hoje. Qual é a importância do conviver? Me chama a atenção, eu li uma frase uma vez, que diz que conviver é mais fundamental do que possuir. Mas as pessoas se esforçam mais para possuir do que para conviver. Não é uma realidade isso? Pare e pense sobre o seu jeito de ser. Talvez você esteja hoje vivendo uma nova fase na sua vida, mais madura espiritualmente, e o teu comportamento já não seja tanto assim mais. Mas é possível que em alguma fase da sua vida você se preocupou mais com o possuir do que com o conviver. Você colocou as coisas
na frente das pessoas. Você se importou mais em conquistar do que se relacionar. E você, então, dessa forma, construiu dentro de si um conceito de que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Mas Jesus veio a este mundo para nos mostrar o contrário. Quando ele disse, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele preferia caminhar com as pessoas mais pobres. Quando ele via mais valor em estar com as pessoas que estavam preocupadas com o seu dia a dia, do que com o seu futuro material, com as suas realizações pessoais, profissionais. Então, nós percebemos que no reino de Deus existe um lugar para todas as coisas, mas existe prioridade para algumas delas. E a convivência passa a ser uma prioridade na vida daqueles que querem, de fato, desenvolver um crescimento, desenvolver um sentimento de realização, de construção, calcada na presença de Deus. Sem a presença de Deus, não vai haver realização nem sucesso na sua vida. E a presença de Deus se faz por meio da convivência com Ele. A fé cristã, ela é convivência com Deus e com as pessoas. Jesus nos ensinou que é amarmos ao nosso próximo, mas amarmos em primeiro lugar ao nosso Deus. Essa é a grande mensagem do cristianismo. E às vezes, irmãos, nós estamos caminhando no sentido contrário. A gente olha para a sociedade moderna e a gente vê pessoas que atropelam as outras simplesmente pelo desejo que está em seus corações de conquistar, de possuir, de ter. E relacionamentos que são tão importantes têm ficado para trás. Famílias têm sido desfeitas por conta desse desejo de possuir e não de conviver. Se nós olharmos para as razões alegadas diante dos juízes de família, quando tentam fazer uma conciliação entre os pares que chegam diante dele pedindo o divórcio, nós vamos ver que grande parte alega a questão dos bens, a questão do possuir, que atrapalha os relacionamentos. E Enoque, irmãos, andou com Deus. Com certeza o seu pensamento estava focado no seu relacionamento com o Senhor. Andar com Deus é gozar da comunhão dele. Andar com Deus não está simplesmente preso a termos a presença dele ao nosso redor, presença que nos cativa, mas é em oferecermos a ele também a nossa presença. É oferecermos ao Senhor alguma coisa que está em nosso coração que possa estabelecer um sentido de reciprocidade. Talvez algumas pessoas aqui não se relacionaram ainda, ou não tiveram a bênção de se relacionar, né, com um cônjuge, ou com um noivo, ou com um namorado. Mas quem já se relacionou nesse sentido sabe que nenhum relacionamento amoroso ou afetivo subsiste se não houver reciprocidade. E o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento amoroso. Deus é amor e Ele pede o nosso amor em troca. No Evangelho, na carta de João, o apóstolo, diz que é impossível você amar a Deus se você não ama ao seu próximo. Porque quem não ama ao próximo a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Então é uma palavra que nos faz entender a importância do amor no nosso relacionamento com o Senhor. E às vezes nós não identificamos nas nossas crises a ausência de amor. E eu quero desafiar os irmãos a pensarem sobre isso. Talvez até mesmo aquela crise no âmbito material dentro da sua casa tenha como essência ou como raiz e origem a falta de amor. Talvez aquela crise que você tem passado hoje, né, por ausência de sonhos, até mesmo no campo material, tem como essência e raiz a falta de amor. Porque sonhar junto é algo maravilhoso, irmãos. E sonhar junto com quem nos ama é mais maravilhoso ainda. E às vezes nós perdemos oportunidades de sonharmos com Deus. Então Enoque andou com Deus, e esse testemunho nos faz pensar sobre
o fato dele ter sonhado os sonhos de Deus, dele ter adequado a sua vida à vontade de Deus, de ter vivido uma vida em sintonia com Deus. E é nessa hora que nós precisamos parar e pensar como tem sido a nossa vida. Eu tenho me sintonizado com o Senhor? Eu tenho construído sonhos junto com Deus? Eu tenho sonhado os sonhos de Deus para mim? Ou eu tenho vivido uma vida somente querendo a presença de Deus, mas de um Deus que esteja pronto a viver os meus sonhos, de um Deus que esteja pronto a trabalhar para mim, a me servir? E o que eu faço para esse Deus? O que eu tenho para apresentar para meu Deus diariamente? Às vezes eu me pego dentro de uma reflexão pessoal. É tão lindo, irmãos, nós vemos na Bíblia, lá em Lamentações, quando fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Isso nos dá uma segurança que se renova todos os dias. Não importa o que eu tenha passado hoje, ou o que eu esteja passando hoje, eu sei que amanhã Deus vai te despertar ou me despertar para uma nova vida, com uma nova possibilidade, com um novo caminho, com uma nova esperança. Não importa o meu passado, eu tenho em Deus a perspectiva de um novo futuro, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. Agora eu me pego numa reflexão pessoal que me faz, ou traz a mim um sentido de cobrança, que da mesma forma como eu sei e tenho certeza que eu serei despertado do meu sono amanhã, pela presença de Deus, oferecendo a mim o seu amor, a sua misericórdia, o que eu vou ter para oferecer para esse Deus maravilhoso? Como que você pode expressar o seu carinho para Deus? Entenda a profundidade disso. Enoque andou com Deus e já não era mais, pois Deus o tomou para si. Deus quis ter Enoque no seu coração. Tal era o grande valor de Enoque para ele. Deus deseja, irmãos, ter a nossa vida no seu coração. É mais profundo do que pensarmos em ter Deus no nosso coração. É estarmos no coração de Deus. Quem nós somos para Deus? A Bíblia fala que nós somos a primícia da criação. A Bíblia fala que Deus tem ciúme da nossa adoração. Ele tem amor, Ele gosta. Ele quer exclusividade na nossa vida também. Agora, nós às vezes não correspondemos. Agora, para andar com Deus, é preciso pelo menos 3 coisas que eu identifico na sua palavra. A primeira delas é crer. Porque eu preciso ter fé no invisível para caminhar ao lado dele e para sentir a presença dele caminhando ao meu lado. Eu preciso confiar no amor de Deus. E eu preciso também aprender a esperar desse amor. Quando eu penso que é necessário crer, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem ou que se não veem. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de não ver a solução para o seu problema. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de não conseguir enxergar uma saída para o seu relacionamento, para a crise que você está vivendo. Mas pela fé você pode enxergar. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Eu não vejo por mim um futuro melhor para a minha vida, mas no meu Deus, em quem eu creio e a quem eu sirvo, eu consigo contemplar e enxergar. Quando eu penso na perspectiva de confiança nesse amor, eu preciso entender algo que para mim é difícil. Para os irmãos pode ser difícil dimensionar o amor de Deus. Qual é a referência que você tem de amor? Algumas pessoas são mais amadas do que outras. Entenda o que eu vou falar. Algumas pessoas nasceram num lar, às vezes desestruturado. Eu conheço pessoas que nunca viram e nunca tiveram a presença de um pai. Eu convivo com pessoas que nunca tiveram o carinho de uma mãe. Então, qual é a referência de amor para essas pessoas?
Eu convivo com pessoas que foram traídas pelos seus irmãos ou pelo seu próprio irmão. E a Bíblia nos traz um exemplo categórico disso quando fala de José. Viu nos seus irmãos, em alguns dos seus irmãos, o desejo de matá-lo. Viu em outros irmãos, ele tinha 11 irmãos homens. Viu em outros irmãos o desejo de sumir com ele. Viu em outros irmãos um olhar de inveja, de ódio. Qual é a referência de amor para uma pessoa assim? Qual é a referência de amor que você traz consigo na sua caminhada de vida? Agora eu já olho para pessoas que nasceram num lar abençoado por Deus, tiveram pai, tiveram a figura de uma mãe presente, tiveram irmãos, foram criados numa igreja. Essas pessoas têm um referencial de amor um pouco maior, ou muito maior. Mas quando nós pensamos nesse amor de Deus, é um amor que supera, que suplanta todo esse sentimento de amor. Seja o de quem teve pouco amor nessa vida aqui, ou de quem teve mais amor. E é por isso que nós precisamos aprender a confiar no amor de Deus, para caminhar com Ele. E às vezes até sem se compreender, ou sem compreender as circunstâncias que estão ao seu redor, ou sem compreender Deus, você recebe, entende e vê o carinho dele agindo a seu favor. Quem aqui nunca se viu numa situação de medo, de insegurança, em que orou, clamou ao Senhor e sentiu a mão de Deus o abençoando? É essa confiança, nesse amor, que a Bíblia se refere. E que vem de um andar, de um caminhar, de um conviver com Deus. Enoque conseguiu habitar no coração de Deus. Irmãos, isso é sério. O Evangelho hoje tem sido pregado de uma forma muito rasa, trazendo à existência um Deus que está a nosso serviço, um Deus que pode habitar no nosso coração. Mas o que Deus deseja é se revelar de uma forma muito mais profunda. Tem lugar no coração do Eterno para você. Tem lugar no coração de Deus para a sua família. Tem lugar no coração de Deus para os seus sonhos, para os seus projetos de vida. Tem lugar no coração de Deus para você. Andar com Deus é construir um jeito de vida que atraia a presença de Deus, mas que te faça também atraído ao coração do Senhor. Amém? Lá em Isaías capítulo 49, nós vemos um pouco desse referencial de amor. Quando o povo de Israel estava totalmente desiludido com a vida, era um povo exclusivo de Deus, passou por momentos de experiências em que viu a manifestação poderosa de Deus desde o deserto, aliás, desde o Egito. Passou num deserto vencendo dificuldades. Quem lê a Bíblia sabe que houve um milagre da preservação quando diz que as suas roupas não se consumiam durante 40 anos. Chegou o momento deles verem a água saindo da rocha. Chegou o momento deles comerem o pão que descia do céu, o maná de Deus. Eles não tinham conforto, mas Deus nunca prometeu conforto para ninguém, mas prometeu a sua mão poderosa acompanhando. E a graça de Cristo Jesus nos basta, irmãos. Foi essa a palavra que o apóstolo Paulo recebeu de Deus quando se queixou do seu espinho na carne. Orou ao Senhor e Deus não o atendeu, mas não deixou de responder para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não nos prometeu conforto, facilidades, mas Ele prometeu caminhar conosco, andar conosco. Então, quando Israel estava passando por um momento difícil assim, desanimado, porque talvez já tivesse até esquecido desses momentos maravilhosos de ver a proteção de Deus, Deus fala para eles, porque Sião, se referindo a eles mesmos, os moradores de Jerusalém e de Judá, porque Sião diz, como quem diz assim, porque vocês estão dizendo, já me desamparou o Senhor e o meu Senhor se esqueceu de mim. Você já se pegou numa circunstância dessa? Irmãos, eu já ouvi pessoas falarem comigo: pastor, eu acho que Deus se esqueceu de mim.
Tenho orado, tenho jejuado, tenho me esforçado, tenho buscado na palavra, mas eu não tenho ouvido uma resposta de Deus. Será que Deus se esqueceu de mim? Sabe o que Deus falou para o seu povo? Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, ó Israel. Essa é a referência de amor que nós temos. O amor que suplanta o amor de uma mãe presente. Eu tenho certeza que a maior referência de amor que nós podemos encontrar no mundo é o amor de mãe, o amor materno. E Deus aqui está dizendo, olha, o meu amor por você é muito maior. E Ele nos desafia a confiarmos nesse amor. Confie no amor de Deus. Ele não te desampara. Ele caminha com você. Mais do que isso, Ele deseja caminhar com você. Nós precisamos aprender também a esperar no Senhor. E às vezes, irmãos, a impaciência ou a ansiedade nos faz cometer alguns delírios. A ansiedade às vezes destrói algo que Deus está construindo ou que nós estamos construindo com Deus há muito tempo. Jesus disse, não andeis ansiosos por nada. Contemple o belo, contemple a natureza, veja aí na natureza a revelação de Deus, que sustenta os pássaros, que veste os lírios. Às vezes nós não temos tido uma paciência para estarmos desfrutando da graça e da presença de Jesus. E eu estou falando isso porque às vezes em meio às nossas dores, em meio às nossas angústias e aflições, a única solução que nós temos, irmãos, é nos afastarmos do mundo e nos apegarmos a Deus. E quando nós falamos em afastar-se do mundo, é buscar um momento de reclusão, mas na presença do Pai. Ou é você entrar no seu quarto e orar e ler a sua palavra, ou é você ir procurar um espaço na natureza onde Deus se revela. E é ali que você começa a contemplar Deus se manifestando para você. Através do poder do seu amor, através da graça que nos consola, que age no nosso ser, no nosso coração, que nos faz reagir de uma forma diferente. E a gente começa a ver mudanças. É aquela segurança que nós sentimos quando nos abrimos com um amigo e o simples fato desse amigo ter nos ouvido já nos serviu de grande consolo. E mais, o fato de termos sentido a sua mão sobre os nossos ombros nos deu coragem e força para continuar a caminhar. E mais, o fato de ouvirmos uma palavra de esperança, de ajuda, de confiança, nos faz reviver, retomar uma caminhada e reconstruir a vida. Deus é esse amigo. Conheço pessoas que saíram de um casamento destruído e viram em Deus uma perspectiva e uma oportunidade de refazerem suas vidas. E Deus o fez. Conheço pessoas, irmãos, que estavam pensando em cometer suicídio, mas quando se abriram com Deus, sentiram esta mão poderosa e ouviram essa voz que fez com que elas retomassem o sentido do viver. É convivendo com Deus, irmãos, que nós vamos enxergar as riquezas desse mundo aqui. Deus tem uma nova lente que nos faz ver com os seus olhos aquilo que está ao nosso redor. E talvez a crise que você esteja passando hoje no seu casamento, ou na criação do seu filho, ou na sua vida profissional, são tantos exemplos de manifestação de dor que nos incomoda. Tudo isso pode ser colocado aos pés de Deus, mas poderíamos colocar ao pé da cruz de Jesus, porque ali, na cruz, a Bíblia diz que Ele que não pecou, levou os nossos pecados, se fez pecador por nós, se fez pecado por nós. Ali, Jesus assumiu toda a nossa culpa. Ali, Jesus abriu uma porta de esperança para mim e para você. Então,
eu como crente, como cristão, como alguém que deseja e experimenta o caminhar com Deus, posso olhar para a vida de uma forma diferente. Você é essa pessoa também. É muito gostoso, irmãos, andarmos com Deus e sentirmos essa segurança. Lamentações, capítulo 3, verso 26, Jeremias, o profeta, depois de se lamentar diante de um quadro de destruição de Jerusalém, do povo de Deus que ele viu, ele clamou ao Senhor, mas falou para dentro de si: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha que riqueza há nessa palavra do profeta Jeremias. Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sabe o que isso nos ensina? Existe riqueza na esperança. Quando você espera, você pode alcançar. Se você espera em Deus, você vai alcançar. Agora, essa espera, como tem sido? Esse é um grande problema. Às vezes, Jeremias nos ensinou, deve ser uma espera silenciosa. Pode ter um mundo gritando ao seu redor, mas dentro de você, você vai viver o silêncio de quem aguarda, de quem espera a manifestação do poder de Deus. Existe uma distância muito grande, irmãos, entre aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus vai fazer, ou que Ele quer fazer. E esse é um grande problema que traz inquietação para a nossa alma. Às vezes, alguém diz para nós: olha, Deus vai fazer isso por você. Não, Deus pode fazer isso por você. Mas só Deus sabe que Ele vai ou não fazer. A vontade é de Deus. É essa vontade de Deus que nos traz a segurança de uma perfeição, de algo perfeito acontecer na nossa vida. Então, quando nós estamos passando por um momento difícil, de dúvida, de insegurança, o nosso coração, ou o coração do nosso irmão, vem e nos diz: olha, Deus vai fazer isso por você. Não, Deus pode fazer isso por você. Mas o que você tem que aprender nesse momento? Aguardar no Senhor. O que Jeremias nos ensinou: bom é ter esperança no Senhor e aguardar em silêncio a sua provisão, a sua salvação. E às vezes as palavras de consolo nos trazem mais ansiedade. Mas nós temos que ter segurança naquilo que Deus nos ensina. Temos que aguardar nele. O salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lamaçal, e firmou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha que transformação, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao meu Senhor. A gratidão flui no coração daquele que aprendeu a esperar, a confiar e aguardar em silêncio a provisão do Senhor. Muitos ouvirão e verão e confiarão no Deus, como diz o salmista concluindo esse salmo. É para o testemunho seu acerca de Deus ou de quem é Deus que Ele te tira da situação que você está vivendo muitas vezes. Agora, por último, irmãos, o que acontece quando nós andamos com Deus? É a terceira fase dessa reflexão. Em primeiro lugar, eu preciso entender o significado de andar com Deus. Em segundo lugar, eu preciso entender o que é preciso para andar com Deus, o que é necessário para ter a presença de Deus na minha vida. Mas em terceiro e último lugar, a Bíblia nos revela as consequências, ou o que acontece quando nós andamos com Deus. E a primeira coisa é que existe uma transformação natural no nosso caráter e nos nossos valores. Preste atenção no que diz Gênesis 5, 24, o último verso que nós lemos. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Já não era. Deixou de existir.
O verbo ser aí tem sentido de existência humana. Enoque andou com Deus, deixou de existir porque Deus o tomou para si. Então nós entendemos que houve transformações na vida de Enoque. Uma transformação que marcou a sua vida, que foi a separação entre essa vida aqui e a vida eterna. Mas outras transformações aconteceram. É aquela palavra que nos faz pensar na ligação entre o existir e o ser. Só existe quem é. E se você é, então você existe. Descartes falou, olha, penso, logo existo. Mas aqui a Bíblia está nos mostrando algo mais profundo. Eu preciso ser para existir. E Deus se manifestou a Moisés, se manifestou ao seu povo como o Deus que é. Houve um momento lá em Êxodo, em que Moisés estava no monte, lá onde ele viu a sarça se consumindo, no Monte Horebe. Deus foi até ele chamar para uma missão que ele estava já tinha desistido dela. Olha como Deus, irmãos, nos acompanha. Quem anda com Deus sabe que Deus não desampara. Moisés começou a sua vida experimentando a presença de Deus desde o cestinho que a sua mãe fez e colocou no rio Nilo. Desde a sua criação no palácio. Ele sentiu a mão de Deus quando ele pecou também, errou, assassinou um egípcio e Deus lhe deu uma oportunidade. Ele sentiu a mão de Deus, vendo Deus tratando dele quando ele pastoreava ovelhas. Às vezes nós estamos pensando que estamos sendo castigados por Deus, estamos sendo punidos por Deus, mas nós estamos sendo tratados em amor por Deus. A melhor forma de se tratar a ansiedade é te colocando para conviver com coisas que não exijam tanto o seu fazer. E pastorear ovelhas era uma coisa assim. Moisés foi pastorear as ovelhas. Um homem que tinha estudado muito. Um homem que sabia muita coisa. Um homem que estava preparado para governar o Egito. A maior potência daqueles dias. Ele agora estava pastoreando um rebanho de ovelhas que nem era dele. Mas Deus foi lá e se manifestou diante dele. E naquele momento Deus falou, olha, eu quero que você volte. A pergunta de Moisés, talvez seja a mesma pergunta que nós nos fazemos hoje. Senhor, eu tenho condição? Senhor, eu não acredito mais em mim. E pior, eles não vão acreditar mais em mim. Eu sou um fracassado. Eu sou alguém que destruiu a sua carreira. Eu sou alguém que destruiu a sua vida. Irmãos, para Deus não existe ponto final. Quando Ele está no processo. Então, Deus fala com Moisés. Diga para minha gente que eu sou. Diga-lhes, Deus, o eu sou. Então, naquele momento, Moisés pôde pensar que toda a existência se justificava e se manifestava na pessoa de Deus. A pergunta de Moisés para Deus foi, minha gente pode perguntar o vosso nome, como você se chama? E aí Deus fala para Moisés, eu me chamo o eu sou, Yahvé, o nome de Deus. O nome de Deus em hebraico significa o verbo ser. Eu sou. E basta. Então, quando nós somos, irmãos, nós existimos. E a nossa existência faz diferença no ambiente onde nós estamos. Faz diferença nas circunstâncias, até mesmo interiores, que nós estamos vivendo. Quem você é diante das pressões dessa vida aqui? Quem você é diante das tentações? Quem você é diante das oportunidades? Quem você é diante de Deus? Quem você é diante das pessoas? Quem você é diante de você mesmo? Então, quando você começa a pensar no ser
no sentido de existir, de reagir, de se manifestar, você começa a perceber uma transformação que ocorre na sua vida a partir do momento que Deus anda contigo, ou que você anda com Deus. Então, se antes da sua conversão você reagia de uma forma, hoje você vai reagir de uma forma diferente. O seu eu é diferente, o seu temperamento é diferente, a sua forma de ser é muito superior, porque em você hoje opera o poder de Deus, através do Espírito Santo, que te capacita por meio dos dons. Lembre-se sempre, em todas as circunstâncias da sua vida, quem você é. José passou por um momento de tensão. Estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, muito bonita, queria seduzi-lo. Mais do que uma sedução, foi um assédio sexual. Naquele momento ele pensou, quem eu sou? Quem sou eu? Qual é a identidade que eu trago comigo? Se Deus está aqui, eu não posso reagir desta forma. Se Deus está ao meu lado, eu não posso reagir de uma forma diferente daquela que é compatível com os valores de Deus. E ele fugiu. Entenda, irmãos, Deus nos dá oportunidades a cada dia de fazermos escolhas que são fundamentais para a nossa vida. A cada instante. Josué, um homem de Deus, chegou num ponto em que, liderando um povo, atravessou o Rio Jordão, e aquele povo perdido, ele falou assim, olha, vocês vão ter que decidir hoje a quem vocês vão servir. Se ao nosso Deus ou ao Deus dos amorreus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão calcada em quem ele era. No seu ser, no sentido da sua existência, de quem Deus havia construído nele uma personalidade. Eu tenho uma personalidade em mim que é construída por Deus. A partir do momento em que eu convivo com o Senhor. Andar com Deus, irmãos, tem esse poder de fazer transformações na nossa vida. E por último, se nós optamos por caminhar com Deus, o texto diz, Enoque andou com Deus e já não era, pois Deus o tomou para si. Nós somos tomados pelo amor de Deus. Somos envolvidos pela sua graça e pelo seu poder. Salmo 57 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra de tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. As asas de Deus, como uma galinha, abriga os seus pintinhos, disse Jesus. É o melhor lugar para nós nos refugiarmos, porque é no amor que Ele nos guarda e nos abriga, até que as calamidades passem ao nosso redor. Amém?